Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já se meteram em construir alguma coisa. Eu agora estou metido numa construção, né, Letícia? É complicado, não é? E existe uma coisa em construção que é muito interessante. Uma das coisas mais importantes e às vezes mais complicadas numa construção é exatamente a parte que não se vê dela, que é a base. É a parte onde você coloca um monte de dinheiro que fica tudo debaixo da terra. Você não sabe de nada. Está tudo ali. A sensação que você está enterrando dinheiro. Mas, se essa base não for bem feita, você tem uma construção, uma casa ou um prédio, seja qual for, extremamente perigoso. Eu lembro uma vez que a gente, na igreja de Cascaiada, tinha um projeto social dentro do lixão de Olinda, que hoje ele está desativado, né? Mas a gente começou a ter um trabalho lá e a gente foi construir um espaço, né, um prédio para poder dar apoio a esse trabalho, dando aulas de reforço e por aí vai. E foi feito o projeto para a construção, foi feito o orçamento para a construção e a gente teve um problema seríssimo. Porque a gente projetou cavar, sei lá, 1 metro, 1,5 metros para fazer a base. Só que quando a gente começou a cavar, o que é que tinha debaixo da terra? Lixo. E teve que cavar, até encontrar a terra sólida depois do lixo. Resultado do orçamento? Ficou caríssimo fazer o prédio. Mas era isso ou não fazer. E Noronha tinha um negócio muito interessante. O chão de Noronha, a topografia de lá, né? O chão ele se abre, ele se racha. Ao ponto que você consegue colocar você pega uma varetinha de 2 metros, ele entra dentro do chão assim. Então, quando a gente foi construir a igreja presbiteriana lá, a gente teve que fazer uma laje no chão para poder segurar os pilares, para que futuramente não pudesse dar problema. É muito interessante que essa parte invisível define a durabilidade daquilo que é visível. Se o invisível não tiver muito bem feito, aquilo que é visível vai acabar se perdendo. Jesus, sabendo dessa realidade que é antiga dentro do elemento civil, dentro da área civil de construção, Jesus traz o último alerta, a última ilustração ou parábola para finalizar o seu sermão. Hoje a gente está chegando no fim do Sermão do Monte. Começamos em março do ano passado e estaremos finalizando hoje o Sermão do Monte. Então quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. O texto diz o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa longa caminhada, experimentando, tentando colocar em prática, ó Pai, os vários ensinamentos aqui registrados, ó Pai de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, nos instrui, Senhor Deus, abre o nosso coração e a nossa mente para estar recebendo, ó Pai, mais uma vez a Tua palavra nessa noite. Não nos trouxesse aqui em vão, Senhor Deus, Tu tens um propósito para cada pequeno detalhe da nossa vida.
Que os nossos olhos e mentes, ó Pai, possam estar abertos para compreender as verdades, ó Pai, do Teu Evangelho. Assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez, Jesus usa um contraste muito vívido para nos falar sobre verdades urgentes, verdades importantes. E aqui Jesus usa a semelhança das parábolas que Jesus contava, uma figura de dois homens que aparentemente fizeram a mesma coisa. Eles constroem cada um a sua casa, as casas passam pelo mesmo teste, mas a base delas eram diferentes. Ambos os homens tinham desejo de construir e usufruir de todos os benefícios que uma casa pode trazer para a gente. Abrigo contra a chuva, servir de moradia, contra os animais, para hospedar a nossa família e nossos amigos. E o que Jesus parece dar a entender é que eram homens que eram vizinhos, porque eles passaram pelas mesmas condições, pelos mesmos intempéries. Então, quando a gente olha para as duas casas, é como se a parte externa da casa, aquilo que a gente consegue ver, Jesus fala, olha, dois homens, cada um construiu uma casa. A ideia que Jesus quer dar é, se você olhando, as casas eram iguais. Elas eram parecidas. Eles queriam as mesmas coisas. Então, quem olhar por fora, talvez não veja muita diferença na casa que tem uma base e numa casa que não tem uma base bem feita. E o que Jesus quer dizer aqui é o que ele já vem dizendo já há um certo tempo. Há uma diferença naquelas pessoas que têm aparência de seguidor de Jesus, mas na raiz eles não são. E aqueles que são seguidores de Jesus na aparência e na raiz. É o verdadeiro discípulo e o falso discípulo de Jesus. É interessante que Jesus fala aqui no texto que os dois ouviram os ensinamentos de Jesus. É assim que está no 24 e assim que está no 26. Quem ouve esses meus ensinamentos, e no versículo 26 tem, quem ouve os meus ensinamentos. Então, o que está em discussão aqui não é se a pessoa está ouvindo ou não a palavra de Deus. Ela está ouvindo aquilo que Jesus está dizendo. Elas apreciam, elas gostam daquilo que Jesus está falando. Tanto o discípulo falso quanto o discípulo verdadeiro você vai encontrar no mesmo lugar. Os dois vão para a igreja. Os dois leem a Bíblia. Os dois procuram dar o seu dízimo, como o presbítero aqui falou. Os dois estão aparentemente fazendo as mesmas coisas. Ambos se consideram cristãos. Mas Jesus fala que tem uma diferença. Primeiro que Jesus chama o primeiro homem de sábio. E o outro homem, ele fala que ele não tem juízo. Em outras traduções vai dizer que ele é um homem tolo. Por quê? Porque enquanto o tolo estava terminando a sua construção, o sábio ainda estava cavando. E de repente o tolo olhava para o sábio e falava, rapaz, saiu nem do buraco ainda. Para que esse trabalho todo? Eu já terminei a minha casa. Já estou morando, e o cara lá, ó, com a pá, debaixo do sol, tentando cavar para encontrar a pedra para poder fazer a casa dele. E ele lá, sabe para que tanto trabalho? Achando que é um sábio. E é muito interessante que a gente encontra muito esse versículo em Provérbios, que a Bíblia fala que o tolo, o caminho dele parece reto aos seus olhos. Ele acha que aquilo que ele está fazendo está tudo certo. Mas na verdade ele está se enganando. Ele está sendo tolo. Uma das coisas mais tolas que a gente pode fazer é a gente se enganar com relação a nós mesmos. Talvez o tolo não sabia o que aquela casa ia ter que enfrentar. Não sabia os perigos e as crises que a casa dele teria que aguentar. E ele acha que sabe todas as coisas, faz a casa dele de qualquer jeito. O que Jesus quer dizer para nós é que caminhar com Cristo exige sim um esforço e sacrifício tremendo.
Caminhar com Jesus não é uma vida de rosas, não é. É maravilhoso caminhar com Ele, mas não é fácil andar com Ele. Em João capítulo 6, quando Jesus começa a falar para os seguidores dele, se vocês estão me seguindo pelos milagres, vocês estão me seguindo pelo pão que eu dou a vocês. Jesus começa a ser duro com aquela multidão que caminha com ele, e aí a Bíblia nos fala com todas as letras que alguns discípulos foram embora. Não queriam mais caminhar com Jesus. Jesus, você está pedindo para a gente, é muito duro. Jesus não faz nada para recuperar essas pessoas que vão embora. Ele chega para os discípulos dele, para os 12 dele e faz: eles lá foram embora, e vocês? Vocês vão embora? A resposta de Pedro é maravilhosa. Ele fala: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor Deus, pode ser difícil o que for caminhar contigo, mas só tem vida eterna em tu, em ti. Eu vou para onde? Né? Morde e segue. A outra coisa que Jesus nos ensina é que nós não somos chamados para ter um relacionamento com Cristo somente de aparência, de superficialidade. É fácil parecer ser crente. Difícil é entrarmos nas entranhas do nosso coração, das nossas motivações e ter um firme compromisso com o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando nós vivermos com Cristo de verdade, nós queremos ser como Ele. Para ser como Ele, nós precisamos ter um ouvido atento para o que Ele nos ensina, mas umas mãos prontas para fazer aquilo que Ele nos ensina. Ouvido atento, tem muita gente que tem. Já cansei de ouvir assim: não, vamos lá na igreja, vamos lá num pequeno grupo, vou lá não sei aonde. Eu vou ouvir a palavra de Deus, é maravilhoso. Já ouviu isso? Se você estiver evangelizando, você vai ouvir isso. A pessoa gosta de ouvir, mas ela não coloca em prática. Ela acha bonito, faz bem para ela. Ela sai dali se sentindo bem. Mas e obedecer? E ouvir com o foco de obedecer? Porque quem ama a Cristo faz: vou lá sim, ouvir e obedecer a palavra de Deus é maravilhoso para mim. Essa é a diferença do admirador de Cristo e aquele que é servo de Cristo. É muito interessante que a gente muitas vezes interpreta errado essa palavra, né? Até quem teve, né, o privilégio de ser criado dentro da igreja, né, às vezes as tias não colaboram. Porque fala aqui, o que é a casa sobre a rocha? É a casa sobre Jesus. Não, as duas estão sobre a palavra de Jesus. O foco daqui não é dizer. É interessante que a palavra de Deus até nem nos fala que a nossa base é Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. A pedra que é colocada no canto da esquina, ela que define a casa. Mas a base é os apóstolos e os profetas. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Os ensinos dos apóstolos, dos profetas, fincados, firmados na esquina que é Jesus Cristo, é a base da nossa fé. É onde nós consolidamos a nossa vida. O que Jesus coloca aqui é que a casa que é construída sobre a rocha é de uma pessoa que é obediente à palavra de Jesus. Esse é o símbolo que Jesus está querendo trazer aqui. E a grande verdade sobre essa casa é que essa casa aqui é uma ilustração que representa a nossa esperança de entrar no céu. Jesus fala: olha, você só está seguro nessa casa, a sua esperança de entrar no céu, ela só está correta, ela só é segura se você ouvir e obedecer aquilo que é a minha palavra. E é interessante que quando a gente olha para essa perspectiva que Jesus já vem trabalhando, e eu vou chegar nela nos versículos anteriores, tem gente que nem se importa em fazer essa casa. Tem gente que não está nem preocupada em ouvir o que Jesus está falando. Essa é uma pessoa que não bota nem um tijolo. O que é que elas fazem? Aproveitam a vida aqui. Ou muitas vezes finge que o momento da enchente e da tempestade nunca vai chegar. Para que casa? Para que segurança? Para que um lugar seguro? Não, essa gente não vem. Você conversa.
Muitas vezes nós negamos o que Jesus prega vezes após vezes. Jesus nos ensina que se nós temos esperança de entrar no céu, a nossa fé não se resume a ouvir as palavras de Deus, a comentar sobre as palavras de Deus, a repetir as palavras de Deus ou admirar as palavras de Deus, mas em sim em obedecê-las. Uma fé necessariamente verdadeira vai redundar em arrependimento e obediência àquele que o salvou. Jesus falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus falou que a esperança dessa casa está nas palavras de Jesus. E Jesus nos ensinou que o caminho para chegar até o Pai é Ele. Se a gente não ouve essas palavras de Jesus, a gente começa a acreditar na nossa própria força. A gente começa a acreditar na nossa própria obediência. E a gente não vai chegar a canto nenhum. Se nós ouvirmos verdadeiramente a voz de Cristo, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é sobre ouvir a voz de Deus de maneira secundária. Estou dizendo que Deus vai falar com o seu ouvido, né? Voz de filme, né? Samuel, né? Relacionamento com Cristo. Cristo não é um Salvador distante, Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que criou o ser humano para a honra e para a glória dele e para ter relacionamento com Ele. Arrependimento e obediência são duas asas do mesmo avião. A vida do verdadeiro discípulo de Cristo é a vida daquele que se alegra em ser pobre de espírito. Ele sabe que ele carece todos os dias de Deus. Está constantemente se arrependendo dos seus pecados e procurando obedecer. Constantemente. Constantemente buscando na palavra de Deus aquilo que Ele fala, que Ele nos ensina, não para saber, não para arrotar conhecimento, mas para colocar em prática. Já cansei de me encontrar com pessoas que amam discutir Bíblia, mas quando a gente encontra e olha para a vida delas, eles não amam obedecê-la. Perdem horas e mais horas, digitam textos e mais textos, discutindo na internet, detalhes que não levam a gente a nada. Enquanto textos muito conhecidos não são batalhados para serem praticados. Quando a gente estava durante o seminário, onde essas discussões teológicas têm o seu local apropriado, tinha uma frase que a gente dizia e ouvia muito, né? Se dizia brincando, mas ela é verdadeira. Quando a discussão estava bem acalorada, tinha um amigo nosso que gritava lá de trás: eu quero é vida. Do que adianta a discussão toda se não tem vida? Meus irmãos, entendo o que Jesus está querendo dizer aqui. Está vindo uma enchente. E eu acho que não tem momento melhor para falar disso do que esse momento que a gente está todo mundo vivenciando, apesar de que a distância, a realidade do Rio Grande do Sul. Jesus está dizendo que essa enchente virá. Não da maneira necessariamente literal, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Jesus está dizendo que a nossa esperança de entrar no céu terá que enfrentar uma enchente. Às vezes essa enchente é uma crise gigantesca na nossa vida, onde aquilo que nós dizemos crer é enfrentado e é colocado à prova. Há um tempo atrás eu ouvi um rapaz me falar que uma senhora, que ela se dizia cristã, e a filha dela estava doente. Quando a filha dela morreu, ela perdeu completamente a fé em Deus. Ela não orava mais, ela não lia a Bíblia mais, ela não acreditava em Deus mais. A enchente veio, mas a casa não ficou de pé. É interessante que a gente tem dificuldade com essa linguagem de Jesus, mas para o povo da época isso aqui era muito claro. O que acontecia na Palestina? Na Palestina havia dois grandes momentos, né, de chuva, né, chamadas as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Deus é maravilhoso que Ele colocava uma no começo da colheita, outra no final da colheita. E o povo cultivava respeitando esses momentos de chuva.
e há rios temporários, chamados de Eudes. As chuvas caíam, por ser um local de vale, essas chuvas caem pelas montanhas e caem tudo para o mesmo vale. Resultado? Você tem aquele grande volume de água, de repente, num local que não tinha rio nenhum. Então, quando Jesus está falando dessa enchente, para o povo daquela época, ele sabia exatamente o que ele estava querendo dizer. São aquelas águas que aparecem de repente. Que você tem que ter uma ação rápida ou você vai confiar em algo que está construído conhecendo essa realidade. Aquele que ouve e obedece é aquele que entende que a enchente que Jesus está dizendo de fato virá, então ele constrói a casa do jeito certo. Ele constrói a casa com uma firme solidificação, uma firme base na rocha, que é a obediência dos ensinos de Jesus. Quando nós conhecemos o ensino de Jesus e colocamos em prática, a gente não teme a enchente. Porque a gente ouviu e colocou em prática atentamente aquilo que foi a instrução do nosso Senhor. Não porque a gente é perfeito ou porque a gente é melhor do que os outros, mas porque a nossa segurança está nas palavras que foram ouvidas de Jesus Cristo e colocadas em prática. Porque diz assim, se eu não fizer do jeito em que Ele está me mandando, eu estou em apuros, porque Ele me disse isso. Jesus, meus irmãos, aqui no final do capítulo, tem trazido cenas difíceis de engolir. Quando nós vemos o versículo 13 e o versículo 14, Jesus é curto e grosso. Tem dois caminhos só. Um largo, que dá no inferno, e um estreito, que dá no céu. Acaba a fala dele. Jesus fala que existem falsos profetas e bons profetas. Que se a gente ouvir o falso profeta, nós seremos lançados no fogo juntamente com ele. Depois Jesus começa a falar que há pessoas que pensam que conhecem Jesus, mas que Jesus claramente dirá a elas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. E agora Jesus começa a dizer para a gente que tem um perigo da nossa casa ser destruída no momento mais perigoso da vida dele. O momento onde a gente acha que a casa, o nosso local de abrigo, o nosso local seguro, a gente vai ser destruído pela nossa própria construção. Você consegue perceber que Jesus está terminando o sermão dele com cenas assustadoras? E que muita gente não conhece esse Jesus? Não, Jesus é amor. Jesus é amor, concordo. Jesus ama todas as pessoas, de todo jeito. Não, não é assim. Jesus deixa muito, muito claro aquilo que as pessoas insistem em negar e em não querer ver. Não sou eu que estou falando. Minha missão não é inventar nada aqui. Minha missão é somente transmitir. Assim como foi a missão de Jesus, transmitir aquilo que o Pai deu a ele, a minha missão é transmitir aquilo que Jesus deu. Jesus sabe o que está em jogo. Muitas pessoas não acreditam em céu e inferno, mas Jesus sabe que é real. Porque o céu e o inferno foi criado por Ele. A ameaça que Jesus faz aqui já várias vezes é uma realidade tão verdadeira quanto a nossa ameaça de morte. Por que a gente não sai para brincar de 3 horas da manhã? Por conta da ameaça de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, do mal. A gente entende isso. Por que a gente não gosta de ficar na sacada de lugares altos? Ou pelo menos a maioria, os normais. Por conta da ameaça de eu cair e eu posso morrer. Nós entendemos, a ameaça da morte para a nossa vida ela é palpável. A gente entende. Jesus vai para além, Jesus vai para a ameaça que vem além dos nossos olhos. É a ameaça da morte eterna, que é muito pior do que essa que a gente enfrenta. Nós tomamos tantas precauções para fugir da morte física.
Colocamos a nossa segurança em tantas coisas falsas, enquanto a gente está deixando de passar e ouvir as palavras verdadeiras e eternas de Jesus. Há, sim, um paraíso para entrar e um inferno para ser evitado. Eles existem. Eles são tão reais quanto esse local. Existem muitas pessoas nos dois locais e no inferno tem muito mais pessoas. Porque foi isso que Jesus falou, quando ele falou dos dois caminhos. Jesus não está dizendo isso com um prazer sádico na boca, de querer que a gente sofra ou fique com medo, não. Ele está falando isso com extremo amor. Ele está falando isso como um alerta de alguém que está indo para a própria perdição. E ele fala com linguagem viva para que a gente possa compreender o risco, para que a gente entenda a seriedade do assunto. Se a gente não viver como se essas coisas fossem reais, certamente a gente vai agir como o tolo da história, ouvindo a palavra de Jesus, mas não colocando em prática o temor que ele espera que a gente tenha. Quem ouve essas palavras de Jesus, dos finais dos caminhos, dos finais das casas, dos finais das plantas, mas não busca um Salvador para a sua terrível situação, age como um tolo que constrói a casa sobre areia. Jesus, meus irmãos, ele não está apenas ensinando. O texto aqui do versículo 28, né, o versículo 29, fala que as pessoas se admiravam com a maneira de Jesus ensinar, porque ele não era como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, eles usavam a autoridade da lei para falar. Então eles tinham autoridade porque a lei tinha autoridade. Eles falam, não. Jesus fala com a autoridade dele. Porque ele é o legislador. Foi ele que escreveu a lei. Jesus aqui não fala como um mestre. Jesus fala como um juiz determinando o que ocorrerá. E isso chamava atenção na vida e nos ouvidos das pessoas. Mas o Mateus termina o sermão dizendo que essas pessoas se admiravam com a maneira de ensinar. Parece que elas se encantavam mais com a didática do que com o conteúdo da mensagem de Jesus. E da mesma forma que termina o Sermão do Monte, a pergunta agora vai para cada um dos nossos ouvidos e corações. O que é que nos chama a atenção no Sermão do Monte de Jesus? Do capítulo 5 ao capítulo 7. São o seu alto padrão moral que ele coloca? Ou o chamado ao arrependimento de que a gente não consegue chegar nesse padrão e que nós devemos buscar um Salvador que é o próprio que nos traz a mensagem? Baixa essa cabeça nessa noite. Feche os seus olhos. Eu queria lhe dar uma oportunidade nessa noite. Uma oportunidade de arrependimento. Uma oportunidade, mediante a ação e o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, na sua mente, no seu coração, de você dizer para Jesus nessa noite: Senhor Jesus, me perdoe, eu tenho construído a casa sobre areia. Ou Senhor Jesus, nem o início da construção da minha casa eu comecei. Mas eu não quero sair daqui sem um coração firmado na Tua palavra. Eu quero uma vida com Ti, Senhor Jesus. Eu quero uma vida onde ela procura satisfazer a Tua vontade, tendo a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Se Deus tem incomodado o seu coração, se aquilo que a gente tem conversado aqui nessa noite, o Espírito Santo tem falado para o seu coração, e você deseja se arrepender e ter Jesus como Salvador, eu peço que você levante a sua mão e eu quero orar por você nessa noite.
Essa é a decisão mais importante da sua vida. É a decisão que tem peso de glória, tem peso de eternidade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio. Pelo privilégio, Senhor Deus, com temor de pregar a Tua palavra, Senhor Deus, procurando ser o mais fiel possível, Pai, aquilo que Tu transmitisse. Ninguém, Senhor Deus, ninguém que está aqui nessa noite vai poder chegar diante de Ti dizendo que não sabia. A Tua palavra de amor, a Tua chance, ó Pai, de salvação, de nos arrependermos, Senhor Deus, está sendo dada a cada um aqui nessa noite. Não nos permita, Senhor Deus, que a nossa vida caminhe, ó Pai, por caminhos longe de Ti, ou até por caminhos que achamos que está próximo de Ti, Senhor Deus. Que o nosso coração não nos engane, ó Pai, a tal ponto. Que o Teu Santo Espírito abra os olhos do nosso coração e nos faça enxergar, ó Pai, o quão pecador nós somos e a grande necessidade que nós temos de Ti. Por isso que eu te peço, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com toda a igreja de Deus espalhada ao redor da terra. Amém.